temos o DNA, que essa sigla significa ácido é um trava-língua. Ácido Calma. E aí, minhas serinas, tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos ao canal, no nosso terceiro vídeo. E aí, para o vídeo de hoje, qual que é a minha proposta? É fazermos questões relacionadas ao vídeo passado, tá? Para reforçarmos esse conteúdo. Então, eu irei pontuar o que a gente precisa saber em relação ao conteúdo, né, de introdução aos ácidos nucleicos, para a gente responder essas perguntas que eu irei trazer. Então, eu utilizarei perguntas de vestibulares, né, mas que foram abordadas no PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, que os alunos da Rede Estadual de Ensino, eles estão acompanhando, né? Estão utilizando nesse período de aulas não presenciais, né? No regime de estudos não presenciais. Então, eu quero aproveitar para trazer questões desse plano de estudo tutorado, tá? Vai valer para todo mundo. Inclusive você que já formou, por exemplo, que vai tentar Enem e tal. Então, bora lá conferir? Vamos lá! O que a gente precisa, então, saber? Quais são os conceitos importantes? O que eu preciso lembrar, então, para responder as perguntas em relação ao que aprendemos no vídeo passado? Se você ainda não assistiu o vídeo, vou deixar aqui nos cards. Aí você pode acessar esse vídeo, pausa esse aqui rapidinho, assiste esse vídeo primeiro, depois você volta nesse, beleza? Então, o nucleotídeo, gente, ele é a unidade de um ácido nucleico. Temos dois tipos de ácidos nucleicos, tá, gente? Nós temos o DNA, a sigla significa ácido desoxirribonucleico. Vou deixar o nome aqui. E o RNA é o outro ácido nucleico que nós temos, que a sigla significa ácido ribonucleico, tá? A pentose, gente, lembra que eu falei das partes? No vídeo passado que eu falei das partes de um nucleotídeo, eu tenho o grupo fosfato, ele é composto por um grupo fosfato, um grupo açúcar e uma base nitrogenada, tá? Que no DNA podem ser 4 tipos, tá? Adenina, guanina, citosina e timina. E no RNA, ao invés da timina, né, eu tenho a uracila, fazendo ligações com a adenina, beleza? Então, gente, no DNA, esse açúcar, tá? Essa pentose, nós chamaremos de desoxirribose. E no RNA, esse açúcar, que é essa pentose, nós chamaremos de ribose. Por isso, dos nomes, tá? Ácido desoxirribonucleico. E o RNA, ácido ribonucleico, beleza? Então, vamos para o próximo ponto. No DNA, lembra, o DNA é dupla hélice, tá? Ele tem dupla fita. Então, eu tenho DNA, que é composto por dupla fita, certo? Um nucleotídeo fazendo ligação com o nucleotídeo da outra fita, ok? No DNA, adenina, que faz ligação com a timina, e a guanina, que faz ligação com a citosina. O RNA que eu vou representar aqui é o RNA mensageiro, tá? É o RNA que é formado depois da transcrição do DNA. Eu tenho a formação de um RNA mensageiro. É nele que tem toda a informação necessária, né? Depois, lógico, de ser transcrito a partir de uma fita de DNA, eu tenho o RNA, onde eu encontro aquelas trincas de base, lembra os códons, em que serão traduzidos em aminoácidos, tá? Para a formação de uma proteína. Ele, então, é uma fita simples, tá, gente? O RNA é uma fita só. Assim como eu falei que o DNA são vários nucleotídeos ligados entre si,
eu tenho também no RNA vários nucleotídeos, só que a diferença do RNA pro DNA é que ele é apenas uma fita, tá bom? Então, eu tenho a adenina, tá? Lembra que eu falei que no RNA não há a base nitrogenada timina e no lugar eu tenho a uracila, tá? Então, no RNA eu tenho uracila fazendo ligação com a adenina, beleza? E a guanina se ligando à citosina. Então, eu preciso de ter isso aqui em mente para a gente responder as perguntas. Então, bora lá para as perguntas. Então, agora que nós reforçamos o conteúdo, né, os conceitos básicos, vamos lá para as perguntas? Vamos. Olha só, essa primeira pergunta, que tem relação, né, com o nosso conteúdo, eu retirei do Plano de Estudo Tutorado, né, o PET, volume 1, semana 3 do segundo ano do ensino regular, tá? Do ensino médio. Então, vamos lá. A pergunta, ela é da Unicamp, São Paulo, tá? Depois de um surto de uma doença misteriosa, os sintomas, né? Início com febre, coriza, mal-estar, dores abdominais, diarreia, manchas avermelhadas espalhadas pelo corpo, que acometeu crianças com até 5 anos de idade em uma creche. Os pesquisadores da Unicamp conseguiram sequenciar o material genético do agente causador da doença e concluíram que se tratava de um vírus. Ok, um segmento dessa sequência era... Conferem aí. Então, você tem um fragmento de um ácido nucleico, tá? E esses pesquisadores concluíram que é um vírus. Por quê? Então, vamos para as perguntas. Explique por que os pesquisadores concluíram que o agente infeccioso era um vírus. Vamos fazer a leitura dessa sequência, tá? Desse fragmento retirado desse agente infeccioso. Já começa o quê? Com o UAC. Quem que é o, gente? Uracila. E uracila está presente onde? Na molécula de RNA, tá? Então, gente, os vírus, eles podem apresentar tanto DNA quanto RNA. Então, é isso que a questão A ela quer que você perceba que se trata de uma molécula de RNA, beleza? Por causa do U ali existente, tá? Letra B não tem a ver com o nosso conteúdo, mas eu vou explicar ela também. Dê 2 características que expliquem por que os vírus não são considerados seres vivos. Saúde. Então, por que os vírus não têm... Muitos pesquisadores, né, ainda discutem se o vírus ele é considerado um ser vivo ou não. Então, para ser um ser vivo, nós temos uma lista de características, tá? Para considerar o que seria então um ser vivo, como por exemplo, ter metabolismo próprio, ter uma célula, seja um ser unicelular ou multicelular, tá? Se reproduz, beleza? Além de outras coisas. Então, aqui pergunta, dê 2 características que expliquem por que os vírus não são considerados seres vivos. Aqueles que não consideram o vírus como um ser vivo, eles consideram os seguintes pontos, que o vírus não tem metabolismo próprio e o vírus não é uma célula, ele não apresenta uma célula, ele é um ser acelular. Então, essa é uma linha, a parte dos pesquisadores, né, que defendem que o vírus não é um ser vivo, tá? Mas tem outra parte que defende que o vírus é um ser vivo, como por exemplo, ele se reproduz, tá? Mas podemos falar também em um outro vídeo. Letra C. Sabendo-se que a sequência mostrada acima dará origem a uma fita de DNA. Escreva a sequência dessa fita complementar. Olha só, esse DNA, esse tipo de vírus,
Ele é um retrovírus, tá? Por que que eu sei disso? Porque eu tenho tipos de vírus que eles apresentam o material genético deles, pode ser um DNA, e quando ele infecta uma célula, né, quando ele entra num hospedeiro, infecta a sua célula ali, ele injeta o seu material genético e ele vai utilizar a maquinaria da célula para se reproduzir, tá? Então, esse vírus que tem DNA, a própria célula esse DNA vai ser incorporado no DNA da célula e a célula vai fazer a leitura do DNA viral, tá? E assim o DNA consegue se reproduzir, E assim o vírus consegue se reproduzir. Mas tem aqueles vírus que apresentam RNA, tá? Como material genético. E aí, no vírus, ele também vai apresentar uma enzima chamada de transcriptase reversa. E essa enzima vai fazer uma releitura, tipo, ele vai ler o DNA, o RNA, para formar um DNA anterior. Mas, para não deixar vocês confusos, também vou fazer uma aula relacionada a isso. São tantas aulas, gente, tantas promessas, vamos chegar lá. É muita coisa, realmente, o universo da biologia é gigantesco, gente, é maravilhoso. Então, bora lá, galera. Só que o que a gente precisa saber nesse exato momento? É de saber qual base que faz ligação com qual base, tá? Então, ele quer que você pega esse fragmento de RNA e transcreva para um fragmento de DNA, tá? Então, o que a gente vai fazer? O U, ele tem afinidade, né? Ele vai fazer ligação com quem? Com o A. Então, anote aí. Eu tenho o U fazendo ligação com A. O A faz ligação com T, né? O A faz ligação com T, com a timina. O C com G, C com G, G, C, U, A, T, A, T, A, T, G, C. Pegaram? Então, eu vou ter a seguinte sequência. A, T, G, 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 C, A, T, 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 C. Beleza? Então, é isso, gente. Próxima pergunta, vamos lá. Esse aqui é o plano de estudo tutorado do primeiro ano, tá, gente? É volume 1. Os dois que eu estou abordando aqui são os dois são volume 1, tá? Então, essa é a atividade 12. Vamos lá, da UFMG. Essa aqui é legal, viu? Se o total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA de fita dupla é igual a 240 e nela existirem 30% de adenina, o número de moléculas de guanina será, a princípio, ai meu Deus, que questão difícil! Só que não é difícil, gente. Calma, respira fundo e vamos lá que nós vamos conseguir resolver essa questão. Gente, olha só. É só a gente pensar no seguinte, 240, ele falou que é o total desse fragmento, tá? Dessa sequência de DNA considerada na questão, 240 é o total de bases nitrogenadas, beleza? E desses 100%, eu tenho 30% de... É adenina? Isso. Eu tenho 30% de adenina, já que a adenina faz ligação com a timina, então eu tenho valor equivalente à adenina, então se eu tenho 30% de adenina, eu vou ter 30% de timina, somando os dois eu vou ter 60% de adenina e de timina, tá? De 100, o que sobra? 40%. E a guanina, ela tem afinidade, ela se liga com a citosina. Então, eu tenho um valor equivalente de guanina, né, e citosina. Então, se eu tenho 40% restantes, metade vai ser de guanina e metade de citosina. Então, eu tenho 20% de guanina. As alternativas, elas dão em números, não em porcentagem, elas dão em número, em quantidade, né? Mas é simples resolver isso, é só a gente fazer uma regrinha de 3, em que eu tenho 100%
equivale a 240, que é o meu total. E eu tenho 20%, então eu quero saber quantas guaninas eu tenho. Eu faço uma regrinha de 3, né? Eu multiplico invertido e aí eu chego no resultado de 48. Boa, gente! Isso aí. Então vamos para a questão 13. Ela é da PUC do Paraná. No esquema abaixo sobre a estrutura do DNA, os números 1, 2 e 3 representam respectivamente, tá? Então eu tenho esse esqueminha aqui que eu vou mostrar pra vocês. E mostra o que? Os nucleotídeos, gente, os nossos bonitinhos nucleotídeos, olha. E aí a questão, ela quer que você indique quais são esses grupos aqui, ó. Eu já falei demais na cabeça de vocês, né? Então já tá mais que fácil essa questão. Tá, gente? Então ele quer saber qual que é o grupo 1, que é o grupo fosfato. O grupo 2, que é o açúcar, na realidade é a pentose. E lembra que eu falei com vocês o DNA, qual que é o nome da pentose? Qual que é a pentose do DNA? É a desoxirribose. E a base nitrogenada é esse grupo aqui, tá? Minhas serinas, só uma pequena observação. Vocês estão vendo que eu estou diferente. O que aconteceu? Eu estava gravando e não vi que a última parte não gravou. Aí eu, desliguei a câmera, guardei tudo e tal. E quando eu fui editar, que eu fui ver. Então eu estou aqui gravando novamente essa última parte. Então por isso que eu tô diferente, tá? Então, bora lá então para a última questão? Então vamos. Continuo, tá? Com o PET 1, primeiro ano, tá? Então é a atividade 14 da UERJ, tá? Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então vamos lá, pro enunciado. Testes genéticos. A ciência se antecipa à doença. Com o avanço no mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos do núcleo da célula, que faz referência, ao projeto Genoma iniciado em 1990 nos Estados Unidos, já é possível detectar por meio de exames de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, a probabilidade de uma pessoa desenvolver doença. Esse fragmento foi retirado de uma reportagem da revista o Globo, tá? Em 10 de 8 de 1997. Gente, o enunciado parece até complicado, mas o enunciado só está falando que é possível mapear o DNA, o que? É ver a sequência de bases nitrogenadas existentes no DNA, tá? É isso que o enunciado quer dizer. E só uma observação legal aqui, olha, 23 pares de cromossomos. São 46, cromossomos, faz referência ao cariótipo dos seres humanos, tá, gente? Que são 44 cromossomos mais 2 cromossomos sexuais, tá? Então, no total, são 46 cromossomos existentes na espécie humana, beleza? Então, continuando, gente, vamos para a pergunta. Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência de bases nitrogenadas, de bases do DNA. O esquema abaixo, que representa o pareamento típico de bases encontradas na molécula de DNA Então, galera, o que vocês precisam saber para resolver essa questão? É saber qual base nitrogenada pareia com qual. Então vamos lá para as alternativas. Qualquer coisa, dá um pause no vídeo, para dar uma analisada e antes de eu dar a resposta. Então vamos lá, gente. Letra A, vamos analisar as alternativas. Letra A, olha só. Citocina, o C, está ligando com G. Adenina está ligando com a timina, com T. E assim por diante. Então, a princípio, essa alternativa tá ok. Então, vamos lá. Letra B. Citocina ligando com citocina? Tem uma coisa estranha aí, Então, de cara, nós já podemos descartar essa, tá? Agora, letra C. Adenina ligando com a guanina? De cara também a gente já pode descartar essa, tá? E a letra D. Timina ligando com guanina? De cara também. Então, a letra A
é a letra correta, tá bom, gente? Então, finalizamos agora nossas questões relacionadas a esse assunto, né, aos ácidos nucleicos e tal. Aí eu peço pra vocês, qualquer dúvida, podem comentar, deixem aí que eu vou respondendo pra vocês. Eu leio todos os comentários e eu vou respondendo, tá? E outra coisa também, gente, se vocês tiverem qualquer sugestão, sabe, quiser dar uma dica... Ah, professora, você poderia falar sobre o assunto tal, né? Eu tenho curiosidade em tal coisa. Deixem aí nos comentários, tá bom? E outra coisa, gente, vocês gostaram desse estilo? Desse formato de resolução de questões? Porque eu tô trazendo aqui as questões do PET, tá? Para esse momento. Então, a minha ideia é trazer um conteúdo relacionado às questões. Então tá misturado o PET do segundo, do primeiro ano e do terceiro, né? Provavelmente pode misturar questões. Se vocês preferirem no formato de professor, traz um vídeo só resolvendo questões do PET por ano, deixem aí nos comentários também, me falem, tá? O que vocês preferem. Se vocês curtiram esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, galera. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!